fazer a prova dos bombeiros agora em 2025, esse vídeo é pra você. Afinal, você já sabe que redação pode ser exatamente o diferencial que vai fazer você garantir a sua vaga. Mas como que eu faço pra escrever uma redação dentro do que a banca da UERJ gosta e fazer aquela redação linda, maravilhosa, que o corretor vai ficar assim, uau, meu Deus, é isso que eu queria, e que vai te ajudar a viver o seu sonho dentro dos bombeiros. É pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar a descobrir essas coisas. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Alana, sou mestre em estudos literários pela UERJ, que é a banca que vai fazer a prova dos bombeiros, e tô aqui pra te ajudar. E vamos estudar! Vamos começar pelo começo, então? Vamos lá. No CBMERG, como que funciona a prova de redação? Ela tá dentro da primeira fase. Eu já expliquei isso pra vocês, vou deixar o vídeo passando aqui em que a gente já falou sobre a prova do CBMERG. E ela vale 20 pontos. Então, se você tá ali dentro do número de vagas consideradas aptas a terem a redação corrigida na prova objetiva, que é a prova de marcar, a sua redação vai ser corrigida valendo 20 pontos. Hoje, quem é que tá fazendo essa prova? É a banca da UERJ, o Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ, não é mais a FGV. Antigamente, já era a UERJ que fazia essa prova, gente. Inclusive, é muito positivo porque a UERJ já tem um histórico aí com a prova dos bombeiros e é uma banca bem organizada, tá acostumada a fazer essa prova, então isso é muito positivo pros alunos. Então essa mudança, na verdade, né, de sair da FGV não é uma coisa ruim. Muitos candidatos vão considerar até uma coisa bem positiva. Quanto que vale a minha redação na prova dos bombeiros? 20. Sua redação vale 20 pontos. E o que eles dizem pra gente que vai cair na prova de redação? Vamos dar uma olhadinha nos conteúdos programados. Vou abrir aqui com vocês, ó. E olha o que eles dizem pra gente. O foco da redação é a discussão de uma questão polêmica. Eu tenho uma observação sobre isso, que admite posicionamentos diferentes. Por isso, a prova de redação dá prioridade à capacidade e à argumentação do candidato, entendendo-a como um importante requisito da vida acadêmica, quer pela articulação de informações e ideias, quer pelo exercício de recursos expositivos e persuasivos da linguagem. Nessa prova, o candidato deve compor uma redação dissertativa, argumentativa, em prosa, com no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Serão avaliados os seguintes aspectos: habilidade de leitura, interpretação para reconstrução de textos em diferentes níveis, domínio do gênero de dissertação, construção da argumentação e emprego de formas e estruturas linguísticas de acordo com a norma padrão. Bom, então o que o edital ele já revela pra gente? Primeiro ponto, ele diz que o tema ele vai ser uma questão polêmica. No vestibular, eles levam isso muito ao pé da letra, então os temas da UERJ são em forma de pergunta. Porém, a última vez que a UERJ fez essa prova do CBMERG, que foi lá em 2021, eles também colocaram isso no edital, que a prova de redação, perdão, seria uma questão polêmica, né, o tema abordado lá, mas essa questão foi meio que uma questão indireta, foi um tema num viés mais interpretativo. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela pra vocês. Ó, essa foi a prova de redação de 2021. Não tem texto de apoio, né, como vocês podem ver, e eles colocaram ali uma citação filosófica e pediram pra você dizer se você concordava ou não com essa afirmação. Então, você tem um trabalho de interpretar ainda essa afirmação pra depois saber ali qual vai ser o seu posicionamento. Mas eu tô mostrando isso pra vocês porque não foi uma pergunta direta, foi uma pergunta indireta, né? Diz se você concorda ou não. Então, na prova dos bombeiros, por mais que eles digam ali no edital, né, que o tema é uma questão e provavelmente vai ser mesmo uma pergunta, mas essa questão pode ser uma questão indireta também, tá? Voltando aqui pro edital. Quando eles falam aqui texto dissertativo argumentativo, o que isso quer dizer? Na sua redação, você vai ter que defender uma opinião. Só, gente, que existe uma estrutura pra fazer isso. Imagina que eu falo pra você assim, olha, na sua prova você tem que fazer um bolo. Não existe uma estrutura pra fazer um bolo? Botar lá ovo, fermento, leite, açúcar? Isso é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Agora, você pode fazer, na sua prova, um bolo de cenoura, de chocolate, um bolo de fubá com cobertura de goiabada, gente, que é com certeza o bolo que ia ganhar essa prova, porque é um bolo muito gostoso. Eu adoro um bolinho de fubá com goiabada. A mesma coisa acontece na sua redação. Existem elementos que você precisa cumprir dentro de um texto dissertativo argumentativo. Mas o modo como você vai organizar esses elementos, como você vai construir essas ideias, é o que pode dar destaque à sua redação. Mínimo de 20, máximo de 30 linhas. Então já sabe que na sua prova o mínimo de linhas é 20. Tem que ficar de olho nisso porque dependendo de concurso para concurso muda. Tem concurso que cobra 30, tem concurso que cobra 15, o Enem, por exemplo, cobra 7. Então depende da prova que você vai fazer. Aqui é 20. O que eles vão avaliar? Habilidade de leitura e interpretação, que é essa interpretação do tema. Domínio do gênero de dissertação. Você botou tese, você botou argumento, seus argumentos têm sustentação ou não. Construção dessa argumentação, qual foi a lógica que você usou. E norma padrão, que é o que a gente conhece popularmente como escrever certinho. A gente sabe, né, dentro da área de linguística, que não existe um jeito certo de escrever, etc, etc, etc. Mas, no popular, é isso, é escrever certinho. As crases, a vírgula, todas essas coisas que a gente tá acostumado a ver. E aí, deixa eu te dar agora os pulos do gato. Aquilo, meu amor, que você precisa saber desse sistema de avaliação. E que vai fazer você me dar não só um like, mas botar aqui nos comentários: Alaninha, princesa, obrigada, eu não sabia disso. Vamos lá. Quando eles falam sobre abordagem do tema, aqui não é só você tangenciar o tema ou não tangenciar. A UERJ gosta que você tenha no seu texto
marcas de autoria. E as marcas de autoria são avaliadas. O que isso quer dizer, gente? A UERJ não gosta de modelo pronto. Procurem aí os artigos do Gustavo Bernardo, que é o antigo diretor do Departamento de Seleção Acadêmica, agora mudou, né? Ele fala abertamente sobre isso. A UERJ não gosta de modelo pronto. Citação forçado. E as marcas de autoria são avaliadas. Ainda dentro dessa parte de desenvolvimento de ideias, quando você organiza essas ideias que tem que ser autorais, eles avaliam se você tá copiando ali uma estratégia que não é sua, que um professor colocou ali na internet, 10 mil candidatos estão usando a mesma coisa com as mesmas palavras, as mesmas citações, de autores que você nem leu, que nem se encaixariam no seu texto. Quando a gente fala sobre a organização do texto argumentativo, mais uma vez a banca vai avaliar se vocês estão seguindo aquele modelo cristalizado, aquele modelo ali marcadinho de redação que todo mundo usa, ou se você supera esse modelo. Então reparem como que para a UERJ a questão da autoria é importante. Dentro da norma padrão, eles avaliam também coesão e coerência. Então se você faz links entre períodos, entre frases, se você é coerente, se o seu texto tem sentido dentro daquilo que você diz, se traz ali um bom repertório de escolha de palavras, se não fica repetindo as palavras toda hora, usa sinônimos, usa hipônimos, usa hiperônimos, e se seus desvios de norma padrão, eles são pontuais, eles são exceções, ou se eles são recorrentes. Então, se você fez um texto maravilhoso e errou uma vírgula, você não vai perder ponto. Mas se você errou 2, 3 vezes vírgula, eles entendem que ali existe um problema no conhecimento de vírgula e aí eles vão penalizar mesmo. É necessário que você tenha um bom conhecimento de mundo, que você saiba o que é um texto argumentativo, o que é tese, o que é argumento, seleção de argumentos, sustentação. Uma coisa não é verdade só porque você disse, você precisa comprovar que aquilo é verdade. Que faça sentido. Hoje, cuidado, porque a gente vê várias pessoas com pensamentos populares que não fazem o menor sentido. Vemos políticos que dão opinião sobre educação, sobre ciência, sobre aquecimento global, falando coisas que nem existem. Nós vivemos a era das fake news ditas aí com muita sabedoria, né? Fake news que são criadas ali belamente para enganar a gente. Eles vão avaliar também sua paragrafação, a sua delimitação de períodos, se seus períodos são truncados ou não, paralelismo, coesão, uso de conectivo, ortografia, pontuação, concordância, regência. Então são várias coisas que são avaliadas dentro da sua redação. Então, pra gente fechar esse vídeo, eu vou apresentar pra você agora uma redação que eu pedi pra uma aluna minha que tirou 18 no último vestibular da UERJ, esse que aconteceu agora. Uma nota excelente, muito, muito boa mesmo. E escrever baseada no tema do ano de 2021, eu ia falar do ano passado, que foi o último ano em que a banca da UERJ fez a prova do CBME. A gente vai analisar junto, eu vou comentar com você, pra você ter uma noção melhor aí e ir mais preparado pra... Deixa eu puxar, então, a telinha com a redação pra você agora. Bom, então, como a gente já viu, esse tema basicamente pedia pra você dizer se você concorda ou não com a posição do Renato Giannini Ribeiro, de que é melhor a gente libertar uma pessoa culpada à ideia da gente condenar uma pessoa que é inocente. E uma coisa importante pra gente já começar aqui é lembrar, gente, que na UERJ, você pode defender qualquer posicionamento, mesmo que ele seja mais controverso. Então, a galera da banca não tá preocupada se você é de direita, se você é de esquerda. O que eles estão preocupados é o posicionamento que você tem. Você consegue defender? Você tem argumentos? Você tem uma sustentação pra ele? Se sim, não importa se você é direita, se é de esquerda, isso não importa pra eles, tá? Então vamos ver o que foi defendido nessa redação aqui. Como vocês estão vendo, esse aqui é um parágrafo de introdução. O que isso quer dizer? Esse é o primeiro parágrafo da nossa redação. E é sempre bom lembrar também que na UERJ a gente tem que colocar título na redação, tá? Isso não é opcional. Quando vocês pegarem lá a prova de vocês dos bombeiros, vai ter lá nas instruções da redação dizendo que você deve atribuir um título ao seu texto. O título escolhido aqui foi preferência ocasional. Esse título ele pode funcionar muito bem ou não. Por quê? O título ele tem que ser assim misterioso, instigante, mas ao mesmo tempo ele tem que se explicar em algum momento. Então a gente tem uma tarefa aqui que é avaliar se esse título se explica ou não ao longo dessa redação. Ao afirmar que liberar um culpado é preferível à punição de um inocente, Renato Giannini Ribeiro expressa uma posição que envolve reflexões éticas profundas. Naturalmente, a sanção à criminosa é essencial para a segurança social. Entretanto, a visão do filósofo se mostra coerente, uma vez que os riscos e as consequências de uma condenação errada podem ser irreparáveis. Vamos falar de algumas coisas aqui. Esse é um parágrafo bom, ele traz todos os elementos que são necessários, de fato, a um parágrafo de introdução, que são a contextualização, que é isso que eu vou marcar de azulzinho aqui pra vocês. Gente, esse negócio de tablet é maravilhoso, que eu faço uma linha toda torta e olha só, ele deixa tudo retinho. Então, assim como quando você vai pedir alguma coisa na casa de alguém, você não chega já pedindo, né, gente? A contextualização é a mesma coisa, é o momento que você vai contextualizar o que você vai dizer ali. Depois, a gente relaciona essa contextualização ao tema e
por fim, a gente traz a nossa tese. A tese é a ideia que você vai defender. Se a pergunta for uma pergunta direta, essa tese tem que ser a resposta à pergunta. Eu acredito que na prova de vocês vai ser sim uma pergunta explícita, direta, ali com ponto de interrogação. Depois vocês vêm aqui comentar aqui nesse vídeo, me dizendo se eu acertei ou não, tá? Então, esse tema pedia pra dizer se você concorda ou não. E essa pessoa disse que sim. Esse pensamento, ele é sim coerente. Porque essa condenação errada, né? No caso, a condenação de um inocente, ela pode trazer consequências irreparáveis. Coisas nas quais a gente precisa prestar atenção aqui. Primeiro, aqui eu tenho um caso de paralelismo, ó. Punição e liberar. A ideia aqui é que essas duas palavras, elas sigam um paralelo, elas sigam um padrão. Aqui não teria um problema direto, porque liberar aqui é uma forma nominal do verbo. Então ele tá atuando como um nome, né? Não é como se fosse um verbo aqui e aqui um nome. Mas pra gente deixar esse padrão mais bonitinho nessa redação, a gente poderia colocar aqui libertação, porque aí nós teríamos libertação e punição. A tese aqui também tá bem feitinha. Vocês não precisavam introduzir esse tema, gente, citando literalmente, né, o que ele falou ali. Mas foi a estratégia que essa aluna escolheu e é uma estratégia que funciona aqui. Tá tudo bem. Desenvolvimento 1. Os nossos desenvolvimentos são os parágrafos que vão trazer os argumentos que sustentam a nossa tese e desenvolver cada um desses argumentos. Então, se eu tenho 10 argumentos, eu tenho 10 desenvolvimentos. Por isso que esse aqui é o desenvolvimento 1. Essa redação tem 2 argumentos, então eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. A primeira razão pela qual é possível atribuir legitimidade a essa afirmação é o fato de que, no Estado de Direito, um dos pilares fundamentais é a garantia de que ninguém será considerado culpado sem provas concretas. Isso aqui é o nosso tópico frasal, é a parte em que eu apresento o nosso argumento de forma simples, direta, fácil, rápida, sem enrolar muito. Depois é que eu explico, né? Então agora a gente tem a explicação. Assim, se aceitarmos a possibilidade de punir inocentes para assegurar que culpados não escapem, comprometemos esse princípio e abrimos caminho para que as injustiças sejam naturalizadas. O exemplo notório desse problema foi o caso dos 5 do Central Park, em que 5 jovens foram injustamente condenados por um crime que não cometeram, apenas sendo exonerados anos depois, com a descoberta do verdadeiro culpado, identificado, entre outros motivos, pelo DNA coletado. Esse caso é apenas uma das evidências de que um erro judicial pode resultar na destruição da vida de pessoas inocentes, causando danos irreparáveis à sua reputação, liberdade e dignidade. Faltou o ponto final aqui. Vamos por partes, então, gente. Primeira coisa que eu quero que vocês reparem é que a coesão na UERJ é diferente. A UERJ não gosta de modelo pronto. Então, aqueles conectivos marcadinhos, primeiramente, cabe analisar. Eles podem padronizar a sua redação com a de outros zilhões de candidatos que viram, né, o mesmo vídeo que você, que ensinava ali esse modelo pronto, gravaram e levaram pra prova. E a UERJ não só não gosta, como ela penaliza isso. Então, a gente não usa modelo pronto nas redações da UERJ. Então, gostaria que vocês observassem isso aqui. A coesão, né, o uso de conectivos, de expressões de valor coesivo, tá um pouco diferente do que normalmente a gente vê nas redações. Tem, então, a explicação do argumento. Tem uma sustentação, porque tudo que a gente fala, a gente tem que sustentar. É claro, gente, que muito provavelmente isso aqui foi pesquisado, né? Eu acho pouco provável que essa aluna tivesse essa informação na cabeça. E vocês não vão poder fazer essa pesquisa na prova. Então, é importante que vocês tenham conhecimento de mundo. Às vezes, você não vai citar um caso como esse aqui, mas você vai citar um caso que você viu no jornal. Você vai citar uma música, sei lá, que fala sobre isso, né? Algum compositor que fez uma música sobre isso. Ou até mesmo algum pensamento sociológico, filosófico, que você já ouviu falar e que tem a ver com essa redação. Mas tem que ter uma sustentação, tá? Tem que mostrar que aquela ideia não veio simplesmente das vozes da sua cabeça. E você precisa também dizer o que esse caso, o que essa sustentação tem a ver com esse tema. Então é isso que ela faz aqui nesse fechamento. Ela fecha o parágrafo, né? Não só reafirmando ali o argumento, mas também dando ali um motivo para essa sustentação aparecer nessa redação. Outra coisa que é importante a gente olhar aqui, gente. A UERJ admite o uso de primeira pessoa. Então aqui nós temos palavras que usam a primeira pessoa. Isso não é um problema na redação da UERJ. Mas eu queria lembrar que aqui a gente está falando especificamente do concurso dos bombeiros feito pela banca UERJ. Porque se você for fazer um outro concurso, por exemplo, de uma outra banca, pode ser que eles não gostem do uso da primeira pessoa. Normalmente, as bancas não gostam mesmo. É por isso que talvez, se você já fez algum curso de redação para algum concurso, você tenha aprendido que você não pode usar a primeira pessoa na sua redação. E não é exatamente que você não pode, né? Mas é porque as bancas normalmente não gostam. A UERJ não. A UERJ não tem esse preconceito. Pelo contrário, eles dizem que se você vai defender uma opinião, é natural que você possa usar a primeira pessoa para apresentar a sua opinião. Já no desenvolvimento 2, a gente vai ter o argumento 2. E é a mesma coisa que tem no desenvolvimento 1. Então tem que ter ali o tópico frasal, que vai trazer o meu argumento de modo direto, tem que ter a explicação dessa ideia, tem que ter uma sustentação e, naturalmente, fechar esse parágrafo.
Esses prejuízos, então reparem aqui, ó, mais uma vez, a coesão feita por elementos de referência. Essa coesão não foi feita com um conectivo marcadinho. Tipo assim, além disso, cabe analisar também. Tem uma outra estratégia coesiva aqui. Esses prejuízos, porém, não são o único motivo que confirma a coerência do posicionamento de Renato Ribeiro. Além deles, precisamos considerar que quando alguém é injustamente punido, o verdadeiro criminoso pode continuar impune, o que compromete a eficácia do sistema penal. Isso não apenas falha em proporcionar justiça às vítimas, mas também coloca a sociedade em risco, pois o verdadeiro culpado pode continuar a cometer crimes. Lembra que essa palavrinha apareceu lá na introdução? Assim, quando os sociólogos como Emily Durkheim já argumentavam que a função da punição não é apenas retribuir o crime, mas reafirmar a coesão social e garantir que a confiança nas instituições se mantenha, eles pareciam entender as consequências desse processo. Evitar condenações injustas é essencial para preservar a credibilidade do sistema de justiça e assegurar uma sociedade mais equilibrada. Então aqui, para trazer esse segundo argumento de que isso pode deixar o verdadeiro criminoso impune e comprometer a eficácia do nosso sistema penal, ela citou Emily Durkheim. Mas, reparem que não é só citar, é explicar. É importante também que se entenda, gente, que essa citação na UERJ, ela não pode ser uma citação gravada, generalista e que não tem a ver diretamente com o seu tema. Então, não se preocupem em citar, tipo assim, um filósofo bem importante, sabe, conceituado. Às vezes, é melhor você citar, sei lá, uma música da Anitta, mas que vai ter a ver diretamente com o que você tá falando ali, do que citar uma pessoa conceituada, mas que é só um pensamento geral que você decorou pra sua prova e que não tem a ver com o seu argumento. Isso vai ser penalizado, ok? Aqui é importante também pensar que ela usou 2 pontos e terminou o período aqui. Porém, olha como esse período ficou longo. Ele começa aqui e termina aqui no final. Então, talvez fosse mais interessante para essa redação colocar um ponto aqui, inserir um conectivo aqui e fazer desse um novo período. Mas o argumento tá bom, bem estruturado. Tenho aqui a sustentação, fechamento, tudo bonitinho. Conclusão. Diferente do que a gente vê em muitas provas de concurso, muitas bancas, na UERJ você não precisa colocar proposta de intervenção ou solução. Principalmente porque o seu tema não necessariamente vai ser um problema, ele pode ter um viés positivo. Então, o seu tema ele pode falar, por exemplo, dos benefícios de alguma coisa. E aí, não necessariamente você tem um problema para solucionar. Você até pode pensar em uma intervenção, mas não necessariamente uma solução. Então, na conclusão da UERJ, a gente vai usar, normalmente, reflexões. Então, a sua conclusão, ela vai ser resumidora? Sim. Ela vai retomar as ideias do seu texto? Sim. Vai retomar a sua tese? Sim. Mas ela também precisa ter ali alguma coisa interessante. Afinal, a conclusão, ela corresponde a mais ou menos 1/4 do seu texto. Não faz sentido você deixar 1/4 do seu texto só pra repetir tudo que você já disse. É óbvio que a função dela não é só essa. Então, ela é resumidora sim, ela retoma sim, mas não é só isso, tá? Primeira coisa que a gente faz na conclusão é retomar a sua tese. É como se você dissesse assim, tá vendo? Eu provei que eu tô certo. Então, diante de tais fatos, não posso negar Alan na primeira pessoa do singular. Como eu falei, gente, isso aqui é uma coisa específica da banca da UERJ. A UERJ permite que você use a primeira pessoa. Não são todas as bancas que permitem, tá? Não posso negar, portanto, que de fato a libertação de um culpado é menos prejudicial à sociedade que a condenação de um inocente. Então, reafirmou ali a tese. Não nego aqui, essa palavra, ela podia parecer diferente, porque tá redundante. Negar e nego, a gente poderia usar uma outra palavra, um sinônimo, que desse esse mesmo sentido. Não nego aqui que a punição de criminosos também seja essencial para a manutenção da ordem. Atesto, porém, que ao considerarmos que o ideal de justiça não é apenas punir, mas garantir que a punição seja aplicada de maneira justa e fundamentada, é evidentemente preferível que um culpado ocasionalmente escape à justiça do que um inocente seja condenado erroneamente. Reparem esse final aqui, ele dialoga diretamente com o título, que era preferência ocasional, né? Acho que é isso. Então tem palavras aqui, ó, que fazem referência a esse título. Um modo bem legal de vocês fazerem isso, né, pegarem ali palavras da conclusão para fazer referências ao título, é simplesmente deixar o título para o final do texto. Porque aí você consegue ver o que você usou ali na sua conclusão ou em outro momento do texto que ficou interessante, foi uma estratégia interessante e usar aquilo como título. Então, gente, é basicamente isso. Quem fez o aulão, leu comigo outra redação e a gente comentou, né, muito mais detalhadamente, olhando cada uma das partes, cada um desses elementos. Mas quem não participou do aulão agora tá tendo a oportunidade de ver uma outra redação com comentários um pouco mais breves, mas que ilustra também, mais ou menos, como que funciona um texto argumentativo, coerente para a sua prova de redação dos bombeiros. E aí, esse vídeo te ajudou? Eu espero que sim. E ó, agora você já tá mais preparado pra ir pra sua prova. Espero que você tenha uma excelente prova. Faça com calma, faça com atenção. Beijo grande pra vocês e a gente se vê.